bom? Sejam bem-vindos ao canal Ler é um Prazer, onde eu vou trazer aqui hoje mais uma resenha de um livro incrível, um livro famosíssimo, que está na lista dos 100 melhores livros do mundo. Mas antes disso, dá o seu curtir, se inscreva no canal, coloque aí o seu comentário. Se você quiser uma sugestão, dá uma sugestão de livros para eu ler, para trazer resenha, pode colocar aqui, tá bom? E agora vamos continuar. E o livro que eu tô falando é Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Gente, esse livro é famoso pela temática, né? O adultério cometido pela Madame Bovary. Qual seria o motivo dela cometer esse adultério? Qual seria o motivo dela trair o seu esposo? Vamos ver. Antes, vou fazer uma pequena introdução sobre o livro, né? Quando Gustave Flaubert escreveu esse livro, imagina, século XIX, ele foi um escândalo que levou o autor aos tribunais. Sim, ele foi aos tribunais acusado de afrontar o clero e afrontar toda a sociedade. Ele respondeu as acusações e ganhou. Sim, ele foi inocentado, ele ganhou. E com isso, né, todo mundo gosta do que é proibido, o que é polêmico, todo mundo gosta isso desde sempre. Então, com essa história toda do autor ter ido para o tribunal, Madame Bovary disparou nas vendas. E assim surgiu o realismo. Sim, ele é considerado o pai do realismo. Ele que começou com esse livro, Madame Bovary, ele que começou o realismo na Europa. Que até então, o estilo vigente na literatura era o romantismo. E aqui a gente vai ver uma crítica ao romantismo. Espera só. O próprio Gustave Flaubert, ele também, vamos dizer assim, tinha sua Emma Bovary, ou as suas Emmas Bovary. Porque ele nunca casou, mas ele mantinha relacionamentos extraconjugais com mulheres casadas. Sim, ele gostava de uma mulher casada. Inclusive teve uma que durou muito tempo, o romance, até praticamente o final da vida. Vamos ao enredo agora. Tudo começa com Emma Bovary, jovem ainda, solteira. A história diz que esse barulho aqui, se vocês escutarem, são meus gatos brigando, entendeu? Então peço desculpas, essas coisas acontecem, quem tem gatos entende, né? Ou qualquer animalzinho de estimação, tudo bem. Bem, Emma, ela era uma jovem sonhadora, ela foi criada num convento, tá? E ela tinha o seu jeito refinado, ela era uma mulher muito refinada, uma jovem muito refinada, muito fina, mesmo para a cidadezinha provinciana que ela morava numa cidade pequena. E aí ela, aborrecida com aquela vida que ela levava no convento, ela estava no convento não para ser freira, ela estava no convento para estudar. Ela quer voltar para casa, então ela volta para casa, ela queria voltar para casa, ela volta para casa. E tá tudo bem, tudo maravilhoso, ela matando a saudade do pai, porque ela já tinha perdido a mãe. E ela começa a achar aquilo tudo entediante e começa a querer voltar para o convento. Ela começa a sentir saudade do convento. Aí você vê que ela não é uma pessoa instável. Ela é uma pessoa que, na verdade, ela não sabe o que quer. Isso a gente tem que prestar atenção como características da personagem. Ela não sabe o que ela realmente quer, né? Uma hora ela tá bem, daqui a pouco ela se cansa daquilo e quer partir para uma outra coisa. A Emma, né? Ela amava livros, ela passava horas e horas lendo. E aí é que vem a alfinetada do autor do Gustave Flaubert. Por quê?
porque ela gostava de ler romances. Aqueles romances que a gente lê, que a pessoa sofre, um não sabe viver sem o outro, que aquele amor perfeito, se não der certo, vai morrer, sabe? Aquela coisa bem dramática, que tem tudo mas aí tem tudo para dar certo. Então ou não, né? Então ela achava que tudo muito lindo, então ela almejava aquilo para a vida dela. Lembrando que, na literatura, não só a Madame Bovary era apaixonada por literaturas ao ponto de querer vivenciar o que ela lia nos livros, mas também eu trouxe aqui mais 2 exemplos. O famoso Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Eu tenho esse livro aqui, que é um texto adaptado, não é a versão completa, tá? Ele foi até bem baratinho, tá? Tem os 2 volumes aqui, é bem resumido mesmo. Que o personagem acaba enlouquecendo, por quê? Porque ele lia muitos livros de cavalaria, então ele acaba achando que ele era um cavaleiro, né? Então ele acaba ficando louco mesmo. E o outro exemplo também é um livro da Jane Austen, que é a Abadia de Northanger, que a nossa personagem principal, a Catherine, também gostava muito de ler livros góticos, que era o que estava na moda na época. E ela começava a fantasiar as coisas, né? Ela via mistérios onde não tinha, né? Ela via mistérios em tudo. Ela queria ser tipo uma detetive, né? Talvez como se fosse, levando para os desenhos animados, a turma do Scooby-Doo, que sempre ficava procurando resolver os problemas lá com os fantasmas ou falsos fantasmas. Então, da mesma forma, aqui nós temos a Emma Bovary, que desejava viver um romance assim que ela se encontra em livros. Beleza, então ela conhece um médico viúvo, que é o Charles de Bovary, né? E ele gosta dela, né? Ela também gosta dele, e ela resolve casar com ele, achando que ela vai viver aquele romance dos livros, né? Tudo, ela casa, então vai ter para sua casa, então é aquela coisa assim maravilhosa, como o início de qualquer casamento, né? Ela curte bastante o marido, ela curte bastante a casa e se preocupa com a decoração da casa, cortinas e mesa, tudo arrumadinha, casa toda arrumadinha. Só que o que acontece, né? Com o tempo, qualquer casamento, essa é a vida, né? Entra na rotina, né? E ela não fica satisfeita com a rotina. Ela começa a achar tudo muito entediante. Lembra do início que ela detestava a vida no convento, aí queria voltar para a casa do pai, voltou para a casa do pai, achou desinteressante, queria voltar para o convento. Pois é, ela começa a ficar entediada. Ela é uma pessoa que, pelo jeito, ficava entediada com qualquer coisa, né? E ela começa a ficar desanimada, desmotivada com o casamento. E para piorar, o marido dela, que era o Charles Bovary, não era uma pessoa assim muito ambiciosa, não tinha ambições na vida para crescer, vivia a vidinha dele lá, confortável, sem faltar nada, não tinha ambições, também era muito caseiro também, né? Não gostava de sair, gostava de trabalhava, ia para casa, todo dia trabalhava, ia para casa, e assim essa rotina. E isso foi realmente aborrecendo muito a nossa Emma Bovary, né? A nossa personagem. Mas tudo muda quando um dia o casal recebe um convite para ir numa festa de um nobre. E essa festa é num palácio, é uma festa deslumbrante. Ela coloca o melhor vestido, ela coloca suas joias e ela vê tudo aquilo lindo, aquela festa maravilhosa, aquela festa perfeita, sem tirar nem pôr, né? Então as pessoas felizes. E ela começa a pensar que realmente a vida que ela via, ou melhor, lia nos livros,
existia, porque era o que ela estava vivenciando ali. Então ela começa a achar que a vida é uma eterna festa e que a casa dela, a vida dela, no caso, não está tendo isso, é muito monótono. Então ela volta para casa ansiosa por ser convidada de novo para mais festas, para viver essa vida romântica que ela almejava. Isso não acontece, que vai passando os dias, as semanas, os meses e nada. Então ela começa a cair em depressão, ela entra em depressão. O marido, preocupado, não sabe o que fazer, resolve sair com ela e ir para uma cidade um pouco maior, né? E lá, quando ele vai para essa cidade, o casal vai para essa cidade, a Emma está grávida. E nessa nova cidade que eles vão morar, ela conhece o Leon, que é um meus gatos, gente, desculpa, desconsidere. E aí ela conhece um rapaz chamado Leon, muito mais novo do que ela, há aquele interesse mútuo, né? Mas ele, em respeito a ela, por ela estar grávida, não evolui o romance, né? O romance não acontece e ele acaba arrumando outro emprego ou vai estudar numa cidade maior, se eu não me engano até Paris. Então o romance ali não acontece e de novo Emma entra em depressão porque o rapaz foi embora. Vamos prestar atenção. Ela de novo entra em depressão. Nessa hora, nesse meio tempo aí, mais ou menos nessa época, a Emma conhece o Rodolfo. Quem é Rodolfo? Rodolfo é um homem rico, bonito, um verdadeiro bon vivant, que conquista para ele é um prazer. Ele tem prazer em conquistar, não necessariamente por amor, mas apenas pelo prazer da conquista. E ele vê em Emma um alvo fácil para sua conquista e assim ele começa a investir na nossa personagem aqui. E ela cai na lábia dele, vai ter um caso com ele, um caso extraconjugal, e aí começa o problema dela. Por quê? Os problemas, que são vários. Ela, para agradar ele, começa a presentear e começa a se vestir melhor, e começa então uma dívida, começa a fazer dívidas, e até que chega um ponto que o leitor nota que o Rodolfo não quer nada com ela, ela sugere que eles devem partir, que eles devem fugir, e lógico que ele não vai aceitar, porque ele não a ama, e aí ela fica arrasada e de novo entra em depressão. E o marido sempre assim, sem saber nada, né? Sem saber o que está acontecendo. É o típico beijo que você está pensando e que eu não vou falar aqui porque nós estamos no YouTube, né? Não sei como que é. E ele vai começar a cuidar dela e tal, e ele tem a ideia de levá-la numa ópera, numa cidade ali mais próxima. E ele leva ela na ópera, e quem está na ópera? Aquele jovem, o Leon. Então ela vai e reencontra com o Leon, e aí ela, de novo, ela acha que a felicidade está no Leon e ela se entrega e tem um caso de novo com o Leon e continua aquela gastança, gastando dinheiro. Então é isso aí, gente. Eu não vou mais prosseguir porque começa a dar muito spoilers. Isso aí eu já até falei um pouco demais, mas é isso aí. Quem lê o livro já sabe o que vai acontecer. Quem não lê o livro vai ficar curioso e vai querer ler, porque vale a pena. Com a leitura, eu cheguei a algumas conclusões da personagem, tá? O narrador aqui, ele não vai nem criticar a Emma e nem defender a Emma. Ele vai deixar para o leitor decidir, tá? Então, qual foi o meu ponto de vista? Qual o grande problema da Emma, tá? Primeiro, ela acha que a felicidade dela ela vai encontrar em outra pessoa, não em ela, não nela mesmo. Então, ela acha na cabeça dela
que ela só vai ser feliz se ela fizer um casamento feliz, se o cara que ela tá vai fazer ela feliz. Ela não vê que ela mesma tem que ser feliz, sabe? Ela acha que a felicidade tem que vir dos outros. Outra coisa, o fato dela gostar muito de leitura, né, torna ela uma mulher ingênua. Não estou falando aqui que nós que gostamos de leituras somos ingênuos, não, mas a cabeça dela é uma cabeça fraca. Então ela acredita realmente piamente que o que ela vai ler nos livros acontece na vida real. Sabe aquela coisa, expectativa, realidade? Então, a gente vê que expectativa é uma coisa, a realidade é outra, né? Ela acha que é tudo a mesma coisa, que o que ela vê nos livros, ela pode viver na vida real, né? E outra coisa, eu já vi pessoas defendendo a Emma Bovary como uma precursora do feminismo, por ser uma mulher feminista. Gente, eu não vi nada disso. Onde já se viu uma mulher que não tem amor próprio, tá? Que acha que só o homem pode fazer ela feliz, tá? Que se o homem largar ela, um homem que não presta, ela cai em depressão, ao invés de dar graças a Deus, porque esse livro não vai cair em depressão. Gente, ela no fundo é uma ingênua. Ela é uma fraca, tá? Ela se humilha perante os amantes dela, né? Porque ela não sabe, ela não consegue ver a vida dela vivida assim sem amante. E o casamento dela, em vez de se ela não está satisfeita com alguma coisa, se ela não estava satisfeita com alguma coisa com o relacionamento dela, em vez de ela falar com o marido, dar uma sacudida, assim, ó, acorda. Não, ela prefere procurar outras pessoas para ter casos, né? Quer dizer, ela prefere se afundar do que dar um sacode no marido para ver se ele acorda, né? Então é isso, gente. Esse é um livro muito legal, muito bom, tá? Às vezes ele tem realmente uma narrativa um pouco cansativa, mas às vezes, porque de uma maneira geral ele é um livro muito bom, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, mais uma vez, se inscreva no canal, dê o seu curtir aí, seu joinha, tá bom? Todos ficam com Deus. Um abraço!